Vassily Ivanov tinha 32 anos e trabalhava como leiteiro em uma pequena vila a poucos quilômetros da usina. Na manhã de 26 de abril de 1986, ele seguiu sua rotina como qualquer outro dia. O governo não havia emitido alertas e a cidade continuava funcionando normalmente. Os caminhões de leite saíram para entrega, as crianças foram à escola, famílias seguiram com suas vidas sem saber que estavam cercadas por um inimigo invisível. Vassily não imaginava que o leite que coletava naquele dia estava envenenado. As vacas haviam pastado em campos cobertos por poeira radioativa e a água dos rios estava contaminada. Sem qualquer orientação, ele e seus colegas continuaram distribuindo o leite para diversas regiões, incluindo creches e hospitais. Apenas dias depois, começou a sentir os primeiros sinais: tontura, náuseas e uma fraqueza que parecia piorar a cada hora. Mas a verdadeira tragédia só começou a se revelar meses depois. Você sabia que existem segredos de Chernobyl que o governo tentou esconder? O que você acredita saber sobre a tragédia pode estar longe da verdade. Há detalhes, momentos e decisões que mudaram o curso de toda a catástrofe, mas que foram cuidadosamente apagados da história. O que realmente aconteceu em Chernobyl e por que muitos desses segredos ainda são mantidos em sigilo? O que está por trás da cortina de fumaça criada pelo governo? Hoje, você vai descobrir as histórias não contadas, as verdades enterradas sob anos de silêncio. Uma tragédia que chocou o mundo foi cercada por mistérios que até hoje ecoam no imaginário coletivo. Mas por que esses fatos foram ocultados? O que o mundo ainda não sabe sobre o pior desastre nuclear da história? Em 26 de abril de 1986, o mundo foi abalado por uma tragédia sem precedentes. O reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, explodiu, liberando radiação de uma forma que ninguém poderia imaginar. Naquela manhã, a explosão foi apenas o começo de um pesadelo que duraria décadas. A devastação foi imediata e os efeitos da radiação começaram a se espalhar rapidamente. O céu ficou carregado de fumaça e partículas radioativas, levando o medo e o caos a todo o país. Mas o que aconteceu em seguida é talvez ainda mais chocante. Em vez de agir rapidamente para proteger a população, o governo soviético escolheu encobrir a gravidade do desastre. Durante dias, as autoridades tentaram minimizar o que havia acontecido. A informação foi controlada e as ordens eram claras. Nada deveria ser falado. Enquanto os moradores de Pripyat, cidade próxima ao local da explosão, continuavam suas rotinas diárias, a radiação tomava conta da região, causando um perigo iminente. As autoridades demoraram a evacuar a cidade, colocando milhares de pessoas em risco. Os esforços para conter o desastre começaram a ser feitos com a construção de um sarcófago, uma estrutura de concreto para cobrir o reator e evitar que mais radiação se espalhasse. Mas isso era apenas uma solução temporária. O verdadeiro problema era o que ninguém queria admitir. A explosão de Chernobyl havia liberado radiação para toda a Europa, afetando pessoas, animais e o meio ambiente de maneira irreversível. O encobrimento do desastre foi meticuloso. Até os médicos e cientistas que tratavam os primeiros feridos foram instruídos a não falar sobre os efeitos da radiação. Muitos dos trabalhadores que estiveram diretamente envolvidos no combate ao incêndio e na contenção da radiação, conhecidos como liquidadores, sofreram efeitos devastadores para a saúde. Mas a verdade sobre o que aconteceu não foi revelada por anos. O impacto da radiação se espalhou por uma vasta área, afetando a saúde de milhares de pessoas em países vizinhos. No entanto, o governo soviético tentou esconder os números verdadeiros de vítimas e as consequências do desastre. O maior encobrimento da história estava em andamento. De fato, foi somente quando os países ocidentais começaram a detectar níveis elevados de radiação em seus territórios que o governo da União Soviética admitiu que algo grave havia acontecido, mas ainda assim minimizou as consequências. Chernobyl não foi apenas uma falha técnica em um reator nuclear, mas um reflexo das falhas de um regime que priorizou sua imagem em detrimento da vida de milhões de pessoas. O que se seguiu à explosão foi uma sucessão de mentiras, encobrimentos e um esforço coordenado para apagar os vestígios de uma catástrofe global. Esse encobrimento não só prejudicou a saúde de inúmeras pessoas, mas também atrasou ações de ajuda que poderiam ter diminuído as consequências desse desastre nuclear. Neste momento, os detalhes começaram a ser ocultados da opinião pública e a verdadeira extensão do desastre se tornaria um segredo profundamente guardado
por anos. A história de Chernobyl está repleta de omissões, e a luta pela verdade só começaria muitos anos depois. O que aconteceu após a explosão e as tentativas de encobrimento seriam revelados, mas apenas após muita dor e sofrimento. Poucos minutos após a explosão em Chernobyl, o caos tomou conta da usina. Os trabalhadores que estavam no turno da noite não sabiam o que havia acontecido. Muitos sequer perceberam a gravidade do acidente. Relatos indicam que alguns funcionários viram um brilho azulado saindo do reator e, sem entender o que era, se aproximaram para observar. O que não sabiam é que aquela luz era a radiação ionizante interagindo com o ar, um sinal mortal de que algo estava terrivelmente errado. No entanto, a resposta governamental foi lenta e calculada. Os bombeiros que foram enviados para conter as chamas não foram avisados sobre o perigo real. Sem equipamentos adequados, enfrentaram um incêndio invisível, sendo expostos a doses letais de radiação. O governo soviético, ciente do impacto que um desastre dessa magnitude teria em sua reputação, optou pelo silêncio. As primeiras medidas foram voltadas não para salvar vidas, mas para esconder os danos. Durante horas, enquanto pequenas partículas radioativas eram lançadas na atmosfera, a população de Pripyat seguia sua rotina, sem qualquer alerta sobre o que estava acontecendo. Dias depois, quando a evacuação finalmente foi ordenada, o governo ainda insistia que era algo temporário. Muitas pessoas saíram de casa levando apenas o essencial, acreditando que voltariam em breve. O que elas não sabiam é que nunca mais veriam seus lares. O governo começou a eliminar qualquer vestígio do desastre, e isso incluía não apenas os prédios e objetos contaminados, mas também algo ainda mais sinistro: os alimentos. A radiação se espalhou por quilômetros, contaminando plantações e animais. No entanto, admitir que toneladas de carne, leite e outros produtos estavam perigosamente envenenados significaria um golpe econômico devastador. Assim, em vez de descartar esses alimentos, o governo tomou outra decisão. Relatórios confidenciais revelam que carne contaminada foi misturada a lotes saudáveis e redistribuída para outras regiões da União Soviética. O mesmo aconteceu com produtos lácteos e até grãos, que foram exportados para diversos países sem qualquer controle de radiação. Milhares de pessoas consumiram esses alimentos sem saber que estavam ingerindo substâncias radioativas. Mas os danos não pararam por aí. A contaminação atingiu também os animais selvagens e domésticos que viviam na zona de exclusão. Sabendo que cães, gatos, vacas e outros bichos poderiam espalhar a radiação, o governo adotou medidas extremas. Equipes especiais foram enviadas para exterminar qualquer animal vivo na região. Cachorros e gatos de estimação, que haviam sido deixados para trás quando seus donos fugiram, foram abatidos sem piedade. Essa operação foi mantida em segredo por anos, pois revelá-la significaria expor a gravidade real do desastre. Enquanto os boatos da União Soviética se espalhavam, a verdade sobre Chernobyl continuava oculta. A explosão foi apenas o começo. O encobrimento e as consequências se tornariam um pesadelo ainda maior, e as revelações que viriam à tona nos anos seguintes seriam ainda mais perturbadoras. Nos meses que se seguiram ao desastre de Chernobyl, a contaminação radioativa se espalhou muito além da zona de exclusão. A poeira carregada de partículas radioativas não apenas se infiltrou no solo e nas águas, mas também atingiu a produção de alimentos essenciais para milhões de pessoas. O governo soviético, já envolvido em um grande esquema de encobrimento, tomou decisões ainda mais perigosas. Em vez de descartar produtos altamente contaminados, optou por escondê-los entre lotes aparentemente seguros e distribuí-los para várias partes do país e até para outras nações. O leite foi um dos primeiros produtos afetados. Vacas, que pastavam em áreas radioativas, continuaram sendo ordenhadas normalmente, e o leite foi processado sem qualquer descontaminação. Estudos posteriores mostraram que crianças que consumiram esse leite receberam doses altíssimas de iodo 131, um isótopo radioativo diretamente ligado ao desenvolvimento de câncer de tireoide. Registros médicos revelam que a taxa dessa doença disparou nas regiões afetadas, mas na época, médicos eram orientados a não associar os casos ao desastre. Outro item altamente contaminado foi a lã. Ovelhas criadas em áreas de risco tiveram sua lã coletada e utilizada normalmente na confecção de roupas e cobertores. O problema é que a radiação aderiu às fibras, e aqueles que usavam esses tecidos estavam, sem saber, em contato constante com partículas perigosas. A exposição prolongada causou doenças de pele, problemas respiratórios e até danos celulares irreversíveis. A carne, assim como o leite, também se tornou uma ameaça invisível. Bovinos, porcos e aves consumiram água e ração contaminadas, e em vez de descartar esses animais, o governo permitiu que fossem abatidos e comercializados. Muitas famílias que compraram
carne no período pós-Chernobyl não faziam ideia de que estavam se envenenando lentamente. O encobrimento não se limitou apenas aos alimentos. Até as roupas que as pessoas vestiam foram afetadas. A radiação não apenas impregnou tecidos, mas também se espalhou pelo cotidiano das pessoas. Trabalhadores expostos ao material contaminado levavam partículas radioativas para casa, sem perceber que estavam envenenando seus próprios familiares. Casos de leucemia, mutações genéticas e diversos problemas de saúde começaram a surgir, mas qualquer tentativa de ligar essas doenças ao desastre era rapidamente silenciada. As vítimas desse esquema criminoso pagaram um preço alto. Fotografias chocantes da época mostram crianças nascidas com deformações graves, resultado da exposição indireta à radiação. Muitas famílias foram destruídas e os registros médicos de algumas dessas pessoas simplesmente desapareceram dos hospitais, como se nunca tivessem existido. A radiação não pode ser vista, sentida ou cheirada, e foi exatamente isso que tornou essa operação de encobrimento tão eficaz. O governo sabia que, sem provas visíveis, a tragédia poderia ser minimizada, mas os efeitos não desapareceram. Décadas depois, as marcas de Chernobyl ainda estão presentes em milhares de vidas, e os segredos mais obscuros ainda iriam chegar. Entre as milhares de pessoas afetadas pelo desastre de Chernobyl, uma história se destaca. Vassily Ivanov tinha 32 anos e trabalhava como leiteiro em uma pequena vila a poucos quilômetros da usina. Na manhã de 26 de abril de 1986, ele seguiu sua rotina como qualquer outro dia. O governo não havia emitido alertas e a cidade continuava funcionando normalmente. Os caminhões de leite saíram para entrega, as crianças foram à escola, famílias seguiram com suas vidas sem saber que estavam cercadas por um inimigo invisível. Vassily não imaginava que o leite que coletava naquele dia estava envenenado. As vacas haviam pastado em campos cobertos por poeira radioativa e a água dos rios estava contaminada. Sem qualquer orientação, ele e seus colegas continuaram distribuindo o leite para diversas regiões, incluindo creches e hospitais. Apenas dias depois, começou a sentir os primeiros sinais: tontura, náuseas e uma fraqueza que parecia piorar a cada hora. Mas a verdadeira tragédia só começou a se revelar meses depois. Sua esposa, Ana, estava grávida na época e consumiu o leite contaminado sem suspeitar de nada. Quando sua filha nasceu, os médicos perceberam algo errado. A menina tinha sérias deformidades e um sistema imunológico frágil. Aos 2 anos de idade, ela faleceu devido a complicações causadas pela exposição à radiação. Vassily nunca perdoou a si mesmo. Ele passou anos acreditando que poderia ter feito algo diferente, mesmo sabendo que a culpa não era sua. Histórias como a de Vassily se repetiram por toda a região. Trabalhadores da agricultura, operários, professores e médicos, todos foram expostos sem qualquer proteção. O governo demorou a admitir a gravidade da situação e quando finalmente o fez, já era tarde demais. Muitos dos documentos que poderiam comprovar os danos causados pelo leite, carne e lã contaminados simplesmente desapareceram. Famílias inteiras foram destruídas, mas seus nomes foram esquecidos na história oficial. E o impacto de Chernobyl não ficou restrito às vítimas diretas. Décadas depois, os efeitos da radiação ainda são sentidos. Crianças nascidas anos após o desastre ainda sofrem com problemas genéticos, uma consequência silenciosa da exposição de seus pais. A área ao redor da usina permanece desabitada, um lembrete sombrio do que aconteceu naquela noite de abril. A tragédia de Chernobyl é mais do que um desastre nuclear. É um alerta para toda a humanidade. Mostra como um erro, combinado com encobrimento e negligência, pode afetar gerações inteiras. As vítimas enfrentaram um inimigo invisível e muitas nunca tiveram suas vozes ouvidas, mas suas histórias não podem ser esquecidas. O que aconteceu em Chernobyl foi um dos maiores alertas da história, mas será que aprendemos com ele? Ou estamos apenas esperando a próxima tragédia acontecer? Agora que você conhece os segredos ocultos de Chernobyl, surge a grande questão: será que tudo foi realmente revelado? Ou ainda existem verdades enterradas, protegidas por quem quer que esse mistério permaneça no passado? O desastre deixou marcas profundas. A cidade de Pripyat continua abandonada, como um cenário congelado no tempo, onde a vida parou abruptamente. Mas e os segredos? Esses podem estar escondidos em arquivos jamais divulgados ou em testemunhos silenciados pelo medo. Os sobreviventes carregam as consequências até hoje. Muitos nunca receberam respostas. O que realmente aconteceu naquela noite? E o mais importante, será que algo assim poderia se repetir? Chernobyl não é apenas uma tragédia do passado, é um alerta para o futuro. O que aconteceu ali prova que o silêncio pode ser tão mortal quanto a radiação. Se você acredita que essa história precisa ser conhecida por mais pessoas, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Sua interação ajuda
ajuda a manter viva a memória do que realmente aconteceu. E você, acha que os segredos de Chernobyl foram totalmente revelados? Ou há algo a mais, escondido nas sombras? Deixe seu comentário e nos diga sua opinião. Clique no vídeo que está na sua tela.